Aleluia! Glória a Deus, louvado seja Deus. Muito feliz por estar mais uma vez com vocês, pelo privilégio de servi-los da mesa do Senhor, do pão sagrado da palavra. Creio muito no que o pastor Mário disse, né? A palavra nos conduz a esse lugar. Lá no Brasil a gente diz que a gente precisa não só de avivamento ou reavivamento, a gente precisa de um reabibliamento, porque é o ponto de partida para tudo isso. Você está feliz com Jesus? E Ele está feliz com você? Glória a Deus. Então pode se assentar. Antes de pregar, pastor Mário, pode providenciar a carteirinha de identificação para mim, ok? Isso vai melhorar meu currículo se eu falar que sou da sua equipe. Muito obrigado pelo, não só o convite, o carinho, a amizade, a comunhão. Você tem enriquecido nossas vidas. Digo nossas, a minha, a igreja brasileira, tantos ministérios, enfim, glória a Deus por isso. Gente, antes de pregar a palavra, eu quero rapidamente encorajá-los. Deus tem nos chamado para um ministério de ensino da palavra. Eu sirvo numa igreja local como pastor e eu amo o pastorado e eu amo, né, a igreja local. Em dezembro agora eu completei 30 anos de ministério pastoral, pelo qual comecei cedo, tá, gente? Não me olhe com essa cara como se eu fosse tão velho. Mas eu sou grato a Deus por isso. Mas Deus me chamou para servir o corpo de Cristo por meio de um ministério de ensino bíblico da palavra. E uma das ferramentas que Deus nos dirigiu trabalhar, a gente provê via internet muito material gratuito. Nós só temos 2 produtos que vendemos: nossos cursos online e nossos livros. Com qual propósito? A venda dos livros nos ajuda não só, né, chegar nas pessoas com os materiais, que obviamente tem custos, mas ela nos ajuda a movimentar recursos que são sempre reinvestidos no reino. Normalmente o que vendemos lá no Brasil é investido no nosso próprio Ministério de Ensino. Toda vez que eu venho a Portugal, nós temos um desafio, que nunca tem livro para atender, a demanda não tem todos os títulos, não tem quantidade, mas esse mês de janeiro eu fiz uma loucura, eu mandei um container com 5 toneladas de livro para cá. E me custou quase 10 mil euros, então vocês fazem favor de comprar os livros agora. Eu tenho um compromisso com Deus, é algo entre eu e Ele, não que seja errado para quem faz diferente, mas de não ganhar com os meus livros. Então, salvo uma cota específica que nós estamos destinando a missões mundiais, todo esse dinheiro será reinvestido na igreja de Portugal. Então, além de comprar um material que vai te enriquecer, saiba que você também está contribuindo com o reino de Deus. No final, os livros vão estar lá no stand, na livraria, e eu vou estar lá também autografando para aqueles se interessarem. Um dos livros que eu vou recomendar em primeiro lugar, muito relacionado a tudo que eu estou ensinando hoje, é esse aqui, o Falar em Línguas, a linguagem sobrenatural de oração. O apóstolo Paulo diz que o que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Falar em línguas não é apenas o atestado de que alguém foi batizado no Espírito Santo, é uma ferramenta. E para que funcione, deve ser usada, né? Uma vez, quando eu estava bem gordinho, já pesei uns quase 70 quilos a mais do que eu estou hoje, acredite nisso. Aliás, um livro que acabou de sair lá no Brasil, ainda nem peguei na mão, porque só chego lá no meio da próxima semana, fala sobre isso, o cuidado com o corpo. Mas eu lembro que, na época, um irmão muito preocupado com a minha saúde me deu uma bicicleta ergométrica. Hoje a gente fala de spinning, né? Na época chamava. E uns 6 meses depois eu encontrei ele e falei para ele, olha, aquela bicicleta que você deu não funcionou não perdi 1 grama. Ele, sério, pastor? Eu falei, sério. Aí ele falou assim, mas quanto o senhor está pedalando por dia? Eu falei, mas era para pedalar? Ela virou um cabideiro, eu jogo as roupas lá em cima, tal. Ele começou a rir, e eu brinco que tem crente assim, ele recebeu um recurso que não usa. O apóstolo Paulo diz, eu dou graças a Deus, 1 Coríntios 14, 18, porque eu falo mais em línguas do que todos vós. Você tem que usar, e é o que vai te ajudar a usar, a entender a dinâmica, os benefícios, e a gente fala tudo nesse livro. Tem uma publicação de um grande amigo meu, um homem de Deus muito usado por Deus, que é o pastor Marcelo Jamal. Ele escreveu o livro O Poder da Experiência com Deus na Prática da Vida Cristã. Eu sempre digo, nossa fé fundamenta na palavra. Não importa quanta experiência você tem, sua fé não é baseada em experiências, mas as experiências fortalecem a fé que é fundamentada na palavra. Aliás, a Bíblia é um livro de experiências, né? Está repleto de experiências com o sobrenatural, e nós precisamos entender o quão impactante e poderoso é viver isso na prática. Falando dessas experiências, tem 2 livros que eu recomendaria para te dar um gás, um ânimo, um encorajamento nisso. Um deles é esse aqui, Experiências Profundas, o legado de grandes heróis da fé.
O autor, James Lawson, publicou esse livro em 1911, era o início do movimento pentecostal. Né? A mensagem sobre o Espírito Santo, o batismo no Espírito, os dons, o poder, a unção, estava sendo, né, não vou dizer redescoberta, mas restaurada à igreja. E ele pega nomes como John Wesley, Whitefield, Moody, muita gente você conhece, antes, Savonarola, depois da Reforma, e ele apresenta algo em comum. Não é um livro de biografias, é por isso que o livro, né, é grande, porque ele fala de muita gente, mas os capítulos não são tão extensos, porque ele focou as experiências com o Espírito Santo. E vai ser muito inspirador para você. Quando as pessoas me perguntam, pastor, além da Bíblia, obviamente, qual foi o livro que mais te impactou? Eu respondo sem titubear, esse aqui. O Vinho Novo é Melhor. Eu parei de contar quantas vezes eu li esse livro, na de número 17. Eu comecei a lê-lo aos 15 anos. Até hoje, 30 e tantos anos depois, o livro traz a mesma chamada na contracapa. Essa é a história inspirativa de um homem que via o invisível, acreditava no incrível e recebia o impossível. Esse livro me enlouqueceu para que ele viveu o sobrenatural. É uma biografia de um homem de Deus, um sul-africano que já está na glória, mas ele não só compartilha a conversão, o enchimento do Espírito, a vida de fé no sobrenatural. Enquanto ele faz isso, ele vai embutindo os princípios bíblicos e te convencendo. É para mim, é para você. Na primeira reunião não tínhamos, mas conseguimos a reposição. E com muito orgulho quero apresentar e recomendar o livro de meu filho, Israel Subirá. Essa é a segunda publicação dele, Vimos e Ouvimos, a incumbência da pregação. Baseado na declaração dos apóstolos, não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Né? Ele trabalhou esse livro, foi uma mensagem extraordinária que Deus lhe deu. Eu fiquei impactado quando ele me pediu para fazer a revisão teológica. Né? Eu ficava olhando e dizia, é meu garoto, é meu menino que escreveu isso tudo, algo tão profundo, impactante. Né? Ele tem feito várias dessas conferências no Brasil. Eu sentei esses dias para ouvi-lo e eu fiquei impactado com o que há por trás dessa mensagem. Eu também quero te encorajar. E, basicamente, é isso. Temos muito para fazer aqui. Obrigado. Eu quero que você abra, por gentileza, a sua Bíblia, em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 19. Esse é um versículo curto que dá para você decorá-lo agora, se não fez ainda. Eu vou tomá-lo como ponto de partida dessa ministração. Eu senti de Deus de fazer algo nesse domingo. Em cada uma das 4 reuniões, estamos pregando mensagens diferentes, com começo, meio e fim. Mas não dá para pedir para você assistir as outras. Né? Toda reunião é essa dificuldade que vocês estão vendo, e Deus seja louvado por isso, né? Porque muita gente está sendo alcançada. Mas eu quero deixar uma dica. Tudo isso vai estar disponível no canal do YouTube da Hillsong Portugal depois. Então, apesar de cada mensagem ter começo, meio e fim, a soma delas vai te acrescentar muito mais. Então, né, fica o meu encorajamento para que depois, se você for abençoado, né, tocado, edificado pelo que vai ouvir aqui, que você monte o quebra-cabeça inteiro. Ok? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19, diz, não apaguem o Espírito. Algumas das traduções mais antigas dizem, não extingais o Espírito, não apagueis o Espírito. Estou lendo na Nova Almeida atualizada. Não apaguem o Espírito. Você pode repetir isso comigo? Diga, não apaguem o Espírito. Quando olhamos para essa declaração da palavra de Deus, há algo muito importante a ser considerado, além, obviamente, dessa declaração direta, específica e objetiva. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Pai, nós suplicamos graça e favor do Senhor, oramos pela ação poderosa do Teu Espírito na vida de cada um nesse lugar, na vida daqueles que nos acompanham por essa transmissão, e nós oramos que a Tua palavra cumpra o propósito, além de trazer luz, clareza, alinhamento, inspirar a fé, nós oramos por uma liberação dos céus no coração de cada um, oramos por aquele sopro fresco de vida que o Teu Espírito pode produzir, e desde já Te damos glória, honra e louvor pela certeza daquilo que o Senhor fará, em nome de Jesus. Amém. Bom, quando o apóstolo Paulo, movido pelo próprio Espírito Santo, fala de não apagar o Espírito, o que é que isso significa? Obviamente não significa que o Espírito Santo, como pessoa, possa ser extinto. Ele é o Deus eterno. Aliás, Hebreus capítulo 9, verso 14, o chama de o Espírito eterno. Né? A semelhança de Jesus, porque é um com o Pai e o Filho, ele não tem começo nem fim de dias. Não há como extinguir,
né, a existência da pessoa de Deus. Não existe no reino espiritual, eu costumo brincar, um botão dotado de alta tecnologia espiritual, que se alguém apertar, o Espírito Santo deixou de existir. Paulo não está falando da pessoa, ele está falando da obra. E ao usar a analogia de um fogo aceso que não pode ser apagado, ele está nos chamando ao entendimento da responsabilidade que temos de alimentar o fogo. Ou seja, pegando a ideia do combustível mais utilizado desde os primórdios da humanidade, a lenha, quanto mais lenha você bota na fogueira, maior é o fogo, mais intensa a sua força. Quanto menos lenha, menor o fogo. Nenhuma lenha ou combustível, nenhum fogo. Isso significa que a obra do Espírito Santo, o que na mensagem anterior eu classifiquei usando a expressão de Paulo em 2 aos Coríntios, o ministério do Espírito, não é uma obra unilateral da parte de Deus. Não é algo que Deus faz sozinho. Existe a necessidade de que eu e você possamos não apenas participar do processo, mas temos a responsabilidade de cooperar com ele. Então o tema da minha mensagem hoje é a interação com o Espírito Santo. Quando falamos de interação, significa, obviamente, que ele está em operação, não se cogita deixá-lo de fora, mas não podemos imaginar a ideia de o Espírito Santo trabalhando sozinho e eu e você não precisamos participar do processo. Então, o meu primeiro tópico é justamente esse. O Espírito Santo não trabalha sozinho na minha e na sua vida. Em Romanos, no capítulo 8, no verso 26, o apóstolo Paulo diz que o Espírito nos ajuda, nos assiste na fraqueza. Há uma particularidade por trás da palavra que o apóstolo Paulo empregou e que foi traduzida como ajuda ou assiste aqui, falando da obra do Espírito Santo. Vamos supor que esse púlpito fosse pesado, o que não é, e que, hipoteticamente, eu precisasse movê-lo, apesar de não ser o caso aqui. E eu simplesmente dissesse, né, a alguém, né, por favor, você pode me ajudar? Gabriel, da última vez eu esculhambei você como argentino, e dessa vez quero dizer que você seria o argentino que eu escolheria. Você está... É tipo meu argentino favorito. Vamos supor que eu pedisse ajuda. Gabriel, me ajuda a mover o púlpito. Se ele só ouve isso, sem saber se o púlpito é ou não pesado, o pedido de ajuda pode ser dúbio. Porque ele pode significar um trabalho conjunto, ou ele pode significar substituição. Se ele já souber que é pesado, e que não dá nem para mim, nem para ele sozinho, ele vai entender que é trabalho conjunto. Mas se não, ele pode entender que enquanto eu faço outras coisas, ele vai me ajudar movendo o púlpito para mim. Aí teria a ideia de substituição. Qual é a natureza da ajuda que o Espírito Santo produz? Não é substituição, é parceria. A palavra que Paulo empregou, traduzida como ajuda ou assiste, ele escolheu de forma cirúrgica. No original grego é um palavrão, de acordo com os lestes, palavrão no sentido de ser grande. A palavra usada é sunantilambanomai. Você decorou, eu te dou os parabéns. Ela é a composição de 3 palavras, sum, ante e lambano. Pastor, o que é o mai? É a conjugação da terceira pessoa no verbo depoente. Eu não faço ideia do que eu estou falando, eu decorei isso só para impressionar vocês. Então vamos voltar para o parecer que eu realmente sei. Sum, ante e lambano. A palavra ante, a maioria de nós já conhece a influência nas línguas latinas, significa contra. O que é sum? É trabalho conjunto. E o que é lambano? É pegar firme. Então, sunantilambano, com a devida conjugação do mai, significa pegar firme contra alguma coisa, juntamente com alguém. A tradução mais simples é pegar a outra ponta do peso. Então, se eu dissesse, Gabriel, se você me sunantilambanomai, que me ajuda, ele entender que nós dois vamos pegar firme contra algo. Significa que eu não faço isso sozinho, eu faço junto com alguém. Esse alguém não faz sozinho, ele faz junto comigo. A essência é trabalho conjunto. E essa é a natureza da obra do Espírito Santo na minha e na sua vida. É uma parceria. Quando falamos da ação do Espírito Santo, sempre tem a parte dele, sempre tem a nossa. Então, por exemplo, eu vejo grupos pregando, e eles são de uma linha doutrinária específica que torna a obra de Deus toda unilateral. Então, na hora de falar a respeito de conversão, de arrependimento, jogam tudo para Deus. Não, o homem só arrepende porque Deus produz isso. Porque está lá Romanos 2,4, a bondade de Deus conduz ao arrependimento, o Espírito Santo convence o pecado, e eles tentam deixar a obra divina. Do outro lado, você tem grupos que falam, não, é humano. Porque Jesus pregou, arrependei-vos, e mandou pregar isso. Se o imperativo dá uma ordem e é divino, como é que a pessoa vai se arrepender? Essa turma está equivocada, é humano. E às vezes a turma me diz, ei pastor, de que lado você está? Eu falo, nenhum nem outro. Porque você não tem que escolher o versículo que você quer. Tem a parte do arrependimento, que é a obra divina,
E tem a parte do arrependimento, que é o aspecto humano. Deus oferece recursos que são disponibilizados, mas não impostos. O homem precisa aceitá-los e corresponder com ele. Então, o próprio Jesus diz em João, no capítulo 16, que o Espírito convenceria, 16:8, do pecado, da justiça e do juízo. Tem a parte dele? Tem, mas eu preciso interagir, me deixar ser compungido pela obra do Espírito Santo e corresponder com ele. Então, em cada etapa da vida cristã, não importa se a gente fala do arrependimento, se a gente vai falar da própria fé para a salvação. A Bíblia diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Mas Paulo diz, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Mas se a fé é um dom de Deus, eu creio porque Deus fez eu crer? Não. Você não pode crer sem o que ele oferece. Mas Jesus diz, arrependei-vos, de novo o imperativo, crede no Evangelho. Eu tenho a responsabilidade de crer. Mas o Espírito Santo é chamado por Paulo em 2 Coríntios 4:13 de o Espírito da fé. Isso significa que ele libera a fé, que é o dom de Deus, mas eu e você precisamos abraçar, tomar a decisão e dizer, eu uso o recurso. Então, não importa se é arrependimento e fé na hora da conversão, em toda a vida cristã, eu e você temos que interagir. Vamos falar dos dons do Espírito Santo. Paulo diz em 1 Timóteo 4,14, não seja negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi dado por imposição de mãos do presbitério e profecia. A palavra dom ali é carisma, está falando das manifestações do Espírito Santo, mas ele diz para Timóteo, não seja negligente. Isso significa o quê? Se o dom fosse uma obra unilateral do Espírito Santo, que ele opera sozinho, Timóteo não poderia ser chamado de negligente. Mas está sendo chamado de negligente é porque tem uma parte do dom que não é do Espírito Santo, diz respeito a mim e a você. Paulo, falando sobre o assunto, ele diz, em parte conhecemos, em parte profetizamos. A parte da profecia, que é a inspiração dele, obviamente, dependemos totalmente dele, mas a parte de corresponder com a inspiração e comunicar dentro do conhecimento que temos é nossa. Então, em 2 Timóteo 1,6, Paulo diz, reaviva, outra tradução diz, desperta o dom que há em ti. A palavra dom ali, de novo, é carisma. Agora, ele não está dizendo, Timóteo, ora para o Espírito Santo despertar. Ele diz, não, você desperta. Por que Timóteo tem que despertar? Porque foi ele que botou o dom para dormir. Eu vi uma história muito antiga de um pastor que estava pregando e o marido, já de uma certa idade, dormiu no ombro da esposa na primeira fileira. Aquilo incomodou ele. E ele falou, senhora, por favor, acorde seu marido. A mulher respondeu, acorde o senhor, foi o senhor que botou ele para dormir. A ideia era, quem botou para dormir, que acorde. Eu acho que Paulo está usando a mesma lógica com Timóteo. Você que botou o dom para dormir, acorde. Então, existe algo que é nossa responsabilidade. Então, não importa que aspecto nós vamos falar da vida cristã, nós precisamos entender que há uma cooperação. Gálatas 5,16, outro imperativo, andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Então, sou eu que tenho que andar no Espírito. Agora, o Espírito Santo está lá à minha disposição, com todos os recursos, com a obra sobrenatural, mas eu tenho uma responsabilidade. Romanos capítulo 8, verso 14, diz que todos os são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Agora, o Espírito Santo guia, ele não arrasta, ele não obriga. E nós precisamos entender isso. Então, há uma natureza, há uma dinâmica de interação com a obra do Espírito Santo que eu e você precisamos entender. Falei no primeiro culto e quero repetir aqui. Anos atrás, ouvi a declaração, né, eu li a declaração de um homem chamado Stephen Olford. E ele diz, a espera de um avivamento coletivo não é desculpa para não vivermos um avivamento pessoal. Eu creio que as águas estão subindo, a glória de Deus vai aumentar, Deus fará coisas extraordinárias na terra. Eu quero declarar a você, Portugal verá um mover de Deus e um crescimento do Evangelho nunca antes visto ou sonhado na história. Mas até que essa coisa geral chegue, eu e você precisamos entender que não há motivo, nem desculpa para que eu e você não vivamos primeiro um avivamento pessoal. E para isso, não devemos ficar esperando que o Espírito Santo faça tudo, porque ele não fará tudo e nem agirá sozinho. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade de interação com ele. Então, falamos da conversão, da dinâmica da vida cristã, mas eu quero ir um pouco para esse terreno que normalmente nós chamamos de avivamento. Vamos falar do mover do Espírito. Essa é a segunda coisa que eu quero destacar. O livro de Ezequiel nos apresenta uma visão no capítulo 47, onde ele tem uma visão de águas que saíam do templo. O livro do Apocalipse pega exatamente essa visão de Ezequiel, vai apresentar vários detalhes, mas João descreve na visão, ele não vê o templo físico, que era o lugar de entendimento dos santos no Antigo Testamento da presença de Deus. João nos céus, ele vê que as águas fluem do trono de Deus.
ou seja, emanam do próprio Deus. Esse rio está ligado a Deus, porque ele faz coisas que só Deus pode fazer. No livro de Ezequiel, o profeta diz que por onde o rio passa, tudo volta a viver. E que quando essas águas tocassem no mar morto, tudo viveria. Eu gosto de dizer que o mar morto não é só morto, ele é morto e matador. Cerca de 1/3 da densidade daquelas águas são sais, porque é o lugar mais baixo da terra. Toda água que flui para lá não vai para lugar nenhum, evapora, os sais se acumulam. É por isso que você vai ver fotos, se não teve a experiência disso pessoalmente lá, né, de pessoas boiando ali, sentada, né, inclinada na água, lendo um jornal, sem afundar, por causa da densidade de sal. Mas quando você vai visitar, normalmente os guias dizem assim, olha, se você tem alguma micose, né, algum problema de pele, a chance de resolver isso aqui dentro da água é enorme. Né? Eu não sei, aqui provavelmente não seja diferente, porque a gente tem muito comportamento lá no Brasil que foi herdado daqui, mas quando a gente era criança, estava com uma infecção de garganta, né? Mamãe, avó, costumava dar o quê? Água com sal para o gargarejo. Então, o Mar Morto, ele não tem quase que nenhuma forma de vida, são muito poucas bactérias que resistem. E não há peixe, obviamente, mas a Bíblia diz que haverá enxames, vão ter, né, todo tipo de vida, de ser vivo. O rio faz coisas que nenhuma água natural poderia fazer. Esse rio, portanto, é algo que sai de Deus, emana de Deus, faz só o que Deus pode fazer. É uma das grandes figuras do mover do Espírito Santo. Eu lembro do Salmo 46, que diz, há um rio cujas correntes alegram, vivificam a cidade de Deus. E quando o profeta tem uma visão, ele se vê do lado de um anjo diante do rio. E o anjo diz, nós vamos medir e você vem comigo. E ele é obrigado a acompanhar o anjo de Deus rio adentro. Isso me ensina uma lição. Qual é a lição? Em primeiro lugar, não é o rio que invade a sua vida. É você que tem que entrar no rio. Tem muita gente esperando um avivamento, que na cabeça dele é uma enchente espiritual. Um dia esse rio sobe, vai inundar tudo. E não é o que a Bíblia nos mostra. Se você quer experimentar, você vai ter que entrar no rio. E existe uma progressão. A Bíblia diz que foram medidos 1000 côvados, cerca de meio quilômetro. E quando, depois de andar meio quilômetro, a Bíblia diz que a água ainda dava no tornozelo. Mais 1000 côvados, a água dava no joelho. Mais 1000 côvados nos lombos. Mas a cada etapa da medição, ela não para, ela continua. Porque não importa se andou meio quilômetro ali com a água no tornozelo, eles não pararam. Por que não pararam? Porque não era hora de parar. Decora essa resposta, porque eu vou perguntar para você e eu quero que você me responda. Então ele anda os primeiros 500 metros, água no tornozelo. Parou ali? Não. Por que não? Não, gente, vocês conseguem fazer isso melhor. Mesmo não tendo almoçado, eu acredito que você consegue fazer. Então vamos lá. Para com os primeiros 500 metros, água no tornozelo, né? E vai continuar a medição. Por que vai continuar a medição? Mais 500 metros, água no tornozelo, é mais água do que antes, mas não pararam ali. Por que não? Mais 500 metros, água nos lombos, é bem mais água do que no início, do que na segunda fase, mas não parou ali. Por que não? Quando foi a hora de parar? Não é quando se atravessa o rio todo. A ideia não era medir o rio. A medição para quando se chega nas águas profundas. Vira para alguém ao seu lado e fala, o seu destino são as águas profundas. É ali que se para, porque esse era o propósito. Agora, preste atenção. Eu e você precisamos entender o que significa essa progressão. Nós temos um conceito equivocado sobre o que é ser cheio do Espírito Santo. E as pessoas usam esse próprio texto para sustentar uma ideia equivocada. Não, você vai entrando no rio de Deus, daqui a pouco você está com a água no tornozelo, mas você anda mais e chega no joelho, e você anda mais e você chega, né, nos lombos, até dar como se fosse a ideia do carro sendo abastecido no posto lá com o gasóleo, até dar tanque cheio. Então tem crente que imagina isso. Olha, pastor, nos últimos meses está subindo o nível. Mas eu vou chegar lá. Só que João 3,34 diz que Deus não dá o Espírito por medida. O Espírito não é divisível. Então, como é que Deus está te dando isso em parcelas? A ideia de ser cheio, você pega essa palavra, é totalmente tomado, preenchido. Isso não significa você ter mais do Espírito Santo. Presta atenção. Isso significa o Espírito Santo ter mais de você. Porque nós estamos falando de rendição e a nossa parte na interação. Então, ele vai entrando, ele vai se expondo, ele vai se entregando até estar no lugar que deveria.
Agora, tem algo comum nas primeiras 3 etapas, ainda que o nível de água seja diferente do lado de fora, água no tornozelo, água no joelho, água nos lombos, que ainda indica uma progressão, mas essas 3 coisas têm algo em comum, o quê? Enquanto está se pisando no chão, mesmo dentro do rio, você se governa. Você decide para onde vai, eu vou para cá, eu vou para lá. Mas a hora que chega as águas profundas, que não dá mais pé, águas para se nadar, você perde o controle. E aí não é mais você que se governa, é o rio que te carrega, é o rio que te conduz. E aí você precisamos entender essa dinâmica de entrega, essa dinâmica de rendição. Ao longo de toda a palavra de Deus, ao longo de toda a Escritura, nós vamos encontrando a mesma verdade, de forma recorrente, insistente, sendo apresentada. E entrar no rio de Deus é minha e sua responsabilidade. Tem crentes que estão simplesmente desperdiçando o que lhes foi oferecido. Estão muitas vezes equivocados, falando, uma hora Deus faz, Ele vai fazer, mas Ele não vai fazer sozinho. E eu e você precisamos interagir. Então, como eu disse, mesmo quando falamos dos dons do Espírito Santo, em Atos, no capítulo 2, no verso 4, a Bíblia diz, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia que falassem. O que eles falavam era concedido pelo Espírito. A Bíblia diz, conforme o Espírito concedia. Então, o que era falado vinha do Espírito Santo, mas quem falava era eles. Então, tem uns crentes que passam a vida orando pelo batismo do Espírito Santo, para orar em línguas, e ele fica esperando o Espírito Santo orar. E o Espírito Santo não fala em línguas, ele concede a fala. Quem fala é você. Toda a dinâmica dos dons, ela vai envolver a interação. Um dia um irmão reclamou comigo, pastor, faz mais de 20 anos que eu sou crente, Deus não me dá dom. Eu falei, meu amigo, se você continuar esperando, você vai gastar o resto da sua vida esperando. A Bíblia não diz que Deus dá dom. A Bíblia diz, buscai com zelo os dons espirituais. Não são os dons que correm atrás de você, você que tem que correr atrás dos dons. E se você não posiciona, e essa busca ela não é, obviamente, geográfica, nós não estamos falando de algo físico, está escondido aqui ou ali. Essa busca se processa como? Por oração. 1 Coríntios 14, 12. O apóstolo Paulo diz, visto que desejais dons espirituais, procurem progredir neles. Aí no verso seguinte diz, o que fala em línguas, ore para que possa interpretar. Então como é que eu acesso aquilo que eu não tenho? Orando. Essa busca é espiritual. E eu e você temos responsabilidade, se queremos entrar nesse lugar da manifestação que Deus tem para mim e para você. Em 1 Coríntios 12, 2, o apóstolo Paulo diz, por isso quero que entenda que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ele vai usar essa expressão de falar pelo Espírito. Mas, como eu disse, em parte conhecemos, em parte profetizamos. O Espírito nos inspira com algo que eu e você precisamos corresponder com ele e precisamos participar do processo. E aí temos exemplos, como eu já citei, das 2 falas de Paulo, em 1ª e 2ª aos Coríntios, falando da nossa responsabilidade. Nós precisamos entender isso. Há uma dinâmica de interação com o Espírito Santo. Aliás, eu lembro quando, aos 15 anos de idade, muito tocado, cheio do Espírito Santo, muito tocado por uma palavra profética que me fez descobrir um Deus de relacionamento pessoal. Até a experiência do batismo do Espírito Santo, eu imaginava que Deus tratava com a gente de forma genérica, no atacado, com todo mundo. Mas eu me lembro de ter pisado nessa igreja primeira vez na vida, ninguém me conhecia. Um dos pastores da equipe me procura durante o louvor e disse, tem uma palavra de Deus para você. Do ambiente que eu vi, onde eu cresci, eu imaginei que ele ia ler um versículo da Bíblia. Eu falei, vai em frente. E esse camarada começou, como diz Paulo em 1 Coríntios 14, 25, revelar os segredos do meu coração. Coisa que nem gente próxima teria como saber. Falar da minha vida, falar de dilemas que o meu pai, que estava no ministério, estava enfrentando. Mas não era só por falar o que ele não sabia. O que aquilo foi produzindo na minha vida, eu não tinha como negar que era, de fato, Deus usando a vida dele. Falar pelo Espírito de Deus é algo tão importante, que Paulo diz, busque com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. E nós precisamos de um ambiente, uma cultura profética sendo desenvolvida. Obviamente, o propósito da profecia não é guiar a vida de ninguém, nós somos guiados pela palavra, pela liderança do Espírito, mas tem um papel de confirmação muito importante, de encorajamento, de ânimo. E aí, aquele dia, minha cabeça, assim, como a gente diz lá no Brasil, bugou. Eu falei, peraí, Deus me enxerga. Ele está dizendo que tem planos para mim, diferente do que ele tem para os outros. Aquilo foi uma revolução. Eu fiquei tão empolgado. E eu comecei a orar e dizer, Deus, se todo crente descobrisse o que eu descobri, a vida deles ia mudar como a minha mudou. Mas eu pensava, como é que eu descobri? Quando eu recebi uma palavra profética. Então eu pensava, por que os outros ainda não descobriram? No auge da sabedoria dos meus 15 anos de idade,
eu achei que eu tinha encontrado a solução para a Igreja de Jesus na Terra. Pensei, está faltando profecia. Mal sabia eu que algumas tribos de Israel, as profecias estavam sobrando, estavam uma bagunça, né? Mas eu simplesmente deduzi isso. Falei, bom, não deve ser má vontade de Deus, que Ele é o maior interessado, então o problema deve estar na recepção do lado de cá, deve estar faltando o profeta. E naquele dia eu me ofereci para ajudar Deus. Quando as pessoas me perguntam, pastor, como foi seu chamado para o ministério? Eu brinco, falo, até hoje não sei se ele me chamou ou eu que me ofereci. Porque eu me ofereci, falei para Deus, eu quero te ajudar a resolver o seu problema. Falei, deve estar faltando profeta, eu me candidato. O problema é que eu não sabia como fazer o que eu estava me candidatando. Então, fui atrás do pastor que tinha me dado aquela palavra profética. Eu comecei a trabalhar numa equipe de evangelismo que ele tinha e via Deus usar a vida dele por meio dos dons tantas vezes. Eu lembro que um dia eu cheguei para ele e falei, ó, quando você diz Deus me disse, eu já nem duvido. Durante muito tempo, mesmo sabendo que era real, pensar, não quer dizer que é toda hora. Mas eu falei para ele, depois de ver tudo aquilo, eu falei, cara, eu queria te pedir uma coisa. Você pode me ensinar as manhas do negócio? Você pode me dar o caminho das pedras? Também quero profetizar como você. E eu comecei a bombardeá-lo de perguntas. Como é a voz de Deus? É voz de homem? É voz de mulher? É sempre a mesma voz? Tipo, quando você atende alguém no telefone, e ele ria. Vou falar mais sobre isso nas últimas reuniões, mas eu quero só resumir a ideia aqui. Ele olha para mim e diz, Luciano, você precisa entender a forma como o Espírito Santo fala. E a maioria das pessoas mistifica isso demais. O processo é mais simples. Ele falou assim, eu não ouço uma voz audível. Ele falou, 2 ou 3 vezes na vida eu tive uma experiência. Eu falei, então você não ouve com o ouvido? Ele falou, não. Eu falei, você não ouve com o ouvido, você ouve com o quê? Ele falou, não, Deus fala comigo do lado de dentro. Eu falei, então você tem um ouvido do lado de dentro. Ele falou, não. Às vezes você fala, falei com alguém, mas o verbo falar, né, aponta para uma oração, uma elocução verbal, mas você falou lá pelo WhatsApp. Então ele falou assim, a maneira que nós usamos de Deus falou comigo nem sempre é voz. Ele começou a me explicar como funciona o testemunho interior do Espírito Santo. Mas ele falou, olha, não é só entender a simplicidade do outro lado, você tem que entender a sua parte da interação. E aquilo para mim foi revolucionário. Algo que depois da orientação que ele deu, eu fui perceber na Bíblia, é quando eu olho para a vida de Samuel. Samuel está na casa de Deus e eu ouvi uma voz chamando o nome dele. Ele não está familiarizado com essa experiência sobrenatural, ele levanta achando que foi Eli. Pergunta, o senhor me chamou? Eu chamei, não, garoto, vá dormir. E ele volta a deitar, daqui a pouco a voz chama, ele vem de novo, chamou, não chamei. A terceira vez, chamou, não chamei. Na terceira, o discernimento de Eli, que estava velho, gasto, enferrujado, começa a despertar. E ele lembra de uma época que Deus falava naquela casa. E ele dá um conselho disso para Samuel. Eu não te chamei antes e eu não vou te chamar depois. Então, se você ouvir a voz, não me procure. Ele disse, você vai responder assim, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Agora, qual o propósito dessa orientação? Deus não sabe que Samuel está ouvindo? Mesmo se ele não fosse onisciente, que é sabedor de todas as coisas, ele não está vendo o menino levantar e procurar. Por que é que o menino tem que dizer para Deus, fala, Senhor, que o teu servo ouve? Mas quando a voz chama a 4ª vez, ele diz, fala, Senhor, que o teu servo ouve, Deus falou. Porque o propósito da resposta não era algo informativo, e sim interativo. Eu e você precisamos entender, mesmo no ambiente profético que Deus nos provoca, e se não há resposta, nós não vamos a lugar nenhum, aquele estágio fica interrompido. E aquele homem de Deus começou a me orientar, Luciano, você precisa entender a dinâmica de como Deus trabalha, e precisa entender a dinâmica de resposta, se você quer chegar em algum lugar. Os pentecostais, que são o grupo que se dedicou há muito tempo à operação dos dons no Brasil, eles tinham uma frase que eu achava interessante. A frase era a seguinte, tem mistério. Quando eles falavam isso, quando percebia, Deus está querendo fazer alguma coisa, mas eles não sabem o que é. Mas a percepção já botava aquela turma, vamos orar, vamos entender o que ele tem. Para quê? Para que possa haver uma resposta. Toda a dinâmica do mover de Deus requer interação. E quando compreendemos isso, o que eu e você precisamos entender por outro lado, né, em contrapartida. E esse é meu terceiro e último tópico. Que há reações da nossa parte. Que elas podem cooperar, mas há reações que a Bíblia claramente pontua, que são limitadoras em relação à obra do Espírito. Porque nós estamos falando de não apagá-lo. E eu e você precisamos entender o que prejudica. Em Atos 7:51, Estevão pregando diz, homens teimosos, rebeldes, incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. E ele diz assim, vocês fazem exatamente o que fizeram seus pais. Então ele diz, não é só uma recorrência na geração de vocês, é uma recorrência geracional em toda a nação de Israel. Significa que o Espírito Santo pode ser resistido.
Porque se ele fosse o Deus unilateral que impõe todas as coisas, não haveria sentido de falar, de resistir. Mas ele está dizendo, vocês resistem ao Espírito Santo. Então, nós precisamos entender que essa dinâmica não trabalha com imposição. E ela pode ser resistida. Pode ser resistida por deliberada rebeldia e, às vezes, pode ser resistida por ignorância do próprio processo e da maneira como ele lida. Em Efésios, no capítulo 4, no verso 30, a Bíblia diz, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados por dia da redenção. Esse texto não está sugerindo que o Espírito Santo é melindroso, que qualquer coisa o magoa e que ele não consegue se recompor. Mas a Bíblia está tentando usar, a gente na teologia chama isso de antropomorfismo, né? Deus tenta usar uma linguagem que o homem entenda. Quando você entristece uma pessoa próxima, você está afastando a pessoa em vez de atraí-lo. Há outras declarações bíblicas, como no livro de Tiago, capítulo 4, no verso 5, que diz, ou não sabeis, ou pensais que em vão que a Escritura diz, é com ciúme, outras traduções põem no plural, ciúmes, que o Espírito anseia por nós. Qual é essa ideia de ciúmes? Se você olhar o verso anterior, Tiago 4,4, ele começa dizendo o seguinte, gente infiel. Outras traduções diz adúlteros, adúlteros e adúlteras. No original grego, moixos, não é infidelidade qualquer, é infidelidade na relação conjugal. Então ele está pegando a ideia da relação do homem e a sua mulher. Ele diz adúlteros, gente que não entende essa aliança aqui. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer, pois, se constitui amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quando o Tiago junta as duas ideias, para depois falar do Espírito Santo com ciúme, o que ele está apresentando? O quadro, de um lado, Cristo como noivo, de outro, a igreja como a noiva, e a missão dele é preparar uma igreja pura, santa, dedicada ao seu noivo. Mas ele está dizendo que quando nós tiramos os olhos de Jesus e colocamos no mundo, é como se fosse a ideia de um triângulo amoroso sendo criado. E que o Espírito Santo, que tem a missão de nos manter com os olhos nele, com compromisso nele, ele começa a arder em ciúmes. E eu e você precisamos entender o quê? Que há reações que podem favorecer nossa relação com o Espírito Santo numa boa interação. E há atitudes da nossa parte que pode ser uma interação que, na verdade, nos prejudica, que o afasta, que o distancia, que compromete as coisas. Em Hebreus, no capítulo 10, a Bíblia fala, no verso 29, a respeito de pessoas que calcaram os pés ao Filho de Deus, profanaram o sangue da aliança com o qual foram santificados. Gente que decidiu deliberadamente viver no pecado depois de ter conhecido a verdade. E diz, e ultrajaram o Espírito da graça. Jesus fala da blasfêmia contra o Espírito, mas essa expressão ultraje, ela tem praticamente o mesmo peso. A diferença é que o ultraje, ele pode não ser necessariamente verbal, como a declaração da blasfêmia, mas ele é uma afronta praticamente no mesmo peso. Então, quando você olha para essas advertências e pensa na Bíblia falando a respeito do Espírito Santo não ser apagado, eu e você precisamos entender que há níveis distintos. Em Gênesis, no capítulo 6 e no verso 3, antes do dilúvio, a Bíblia diz, então o Senhor disse, meu Espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Eu, quando era criança e frequentava o que antigamente chamávamos da escola bíblica dominical, eu fui ensinado que entre o momento que Deus fala com Noé até o dilúvio foram 120 anos, e a declaração era baseada nesse versículo. Mas essa conta não fecha. Porque a Bíblia diz que os filhos de Noé nasceram no ano 500 da sua vida. Deus fala com ele depois dos filhos nascer. E o dilúvio foi no ano 600. Então, o período entre Noé ouvir Deus até o dilúvio, ele é inferior a 100 anos. Aqui Deus não está falando do tempo da arca. Esse é o momento onde Deus vai baixar a duração da vida do homem. O capítulo 5 termina com Adão vivendo 930 anos, Matusalém, que ainda lidera o Guinness Book, né, como os caras chegaram a viver quase 1000 anos. Mas Deus está dizendo, meu espírito não agirá para sempre no homem, porque ele é carnal. Deus está dizendo, o cara tem quase 1 milênio, e o meu espírito fica agindo, e não corresponde, ele prefere a carne. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou diminuir o volume de oportunidade que tem sido oferecido. E a partir dali a vida do homem despenca. Depois do dilúvio vai caindo. Moisés vive o top cheio dos 120 anos, mas Moisés escreve o Salmo 90, e mesmo tendo vivido 120, diz, a vida do homem é 70, quando muito 80 anos, e o que passa disso é horóis. Não, é câncer enfado, ele diz. Eu e você precisamos entender que Deus está dizendo, se você ficar desperdiçando o que eu faço,
eu vou diminuir aquilo que eu ofereço. Então, isso começa desde a Antiga Aliança e se estende ao longo de toda a Bíblia. Eu creio que a gente pode ter um apagamento parcial, o fogo está diminuindo, mas nós podemos chegar ao apagamento pleno, completo, e isso é muito sério. Porque se o quadro não for revertido, nós podemos entrar numa situação complicada. Isaías 63:10 diz, mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que ele se lhes tornou inimigo. Uma coisa é tê-lo como aliado, outra coisa é começar a afastá-lo e perder a sua influência. A outra é chegar ao extremo, onde não é mais você que o resiste, agora é ele que o resiste. E se a gente não entender isso e ficar apenas esperando as coisas acontecerem, pode ser que outro dia alguém falou, não, esse negócio de amizade é do Antigo Testamento. Eu acho engraçado a turma praticamente sugerir que do Velho para o Novo Testamento Deus converteu. Que ele antes era um Deus cruel, ranzinza, mandava matar todo mundo, não tinha misericórdia de ninguém, de repente ele apareceu bom e amor, como se ele tivesse convertido no processo. Quando você vai estudar a revelação bíblica de Deus, um dos primeiros atributos é a imutabilidade de Deus. Deus não muda. E o Novo Testamento vai dizer, Paulo diz em Romanos 8, falando de carne e espíritos que estão na carne, não podem agradar a Deus. Ele diz, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. A ideia e o conceito de inimizade continua. A diferença é que o tempo todo Deus te explica como não ir para esse lugar, porque Ele quer exatamente algo diferente. Mas nós temos essa responsabilidade de interação. E se entendemos as reações limitadoras, nós não apenas devemos evitá-las, mas trabalhar, obviamente, né, em relação àquilo que são reações ou atitudes da nossa parte que atraem, que intensificam, que alimentam esse fogo. E eu quero te perguntar, será que a gente tem entendido o quão essencial é a obra do Espírito? Eu mencionei no início, Paulo diz em 2 Coríntios 3, ele resume toda a nova aliança chamando ela de um ministério do Espírito. Ninguém arrepende sem a obra do Espírito Santo, ninguém cresce sem a ação do Espírito Santo, ninguém nasce de novo sem a obra do Espírito Santo, ninguém vence a carne e o pecado sem a obra do Espírito Santo, ninguém vai testemunhar o Evangelho de Cristo como deveria sem o poder do Espírito Santo. Não há transformação de glória em glória na imagem do Senhor Jesus, a não ser pelo Espírito Santo. Ou seja, ele não é algo opcional. Quando falamos do assunto, não estamos abordando algo que é periférico, secundário na doutrina cristã. Ela faz parte do eixo central de toda a revelação bíblica. E eu e você, à medida que entendemos isso, precisamos decidir intencionalmente corresponder com Deus. Há uma escolha a ser feita. E quando nos dedicamos à oração, quando nos dedicamos à palavra, nós precisamos entender que há atitudes que, diferente das limitadoras, elas nos expõem. Por exemplo, Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ele está chamando a responsabilidade, e a gente vai fazer como? Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais. Tem pessoas que dizem assim, eu gosto de ir na igreja cantar porque eu me sinto bem cantando. A gente não adora a Deus para você se sentir bem na sua alma, mas para que você se exponha ao Espírito Santo enquanto você adora a Deus. É um ambiente de exposição à ação do Espírito. A mesma coisa quando falamos a respeito da oração. A Bíblia diz no dia de Pentecostes, aqueles discípulos estavam, você faz uma conta que Jesus ressuscitou, ficou 40 dias aparecendo entre eles, como diz Atos 1, e que o derramar do Espírito Santo foi no dia de Pentecostes. A palavra Pentecostes significa 50. Era 50 dias depois da Páscoa, que coincidia com a festa da colheita. Isso significa o quê? Se você tira o fato de Jesus foi assunto 40 dias depois, eles tinham mais 10 dias. Onde ficaram trancados num cenáculo, orando e orando e orando. Tem muita gente querendo ou esperando que o Espírito Santo caia do céu como fruta madura, caia da árvore, sobre ele em algum momento, mas ele não faz nada para provocar isso. E eu e você precisamos entender a dinâmica de interação, para que esse fogo não apenas não apague. O apóstolo Paulo não queria garantir apenas que o fogo não apagasse. Ele queria garantir que a gente não apenas não apagasse, mas que a gente alimentasse. Alimentasse e alimentasse. E se eu e você entendemos isso, vai fazer toda a diferença. Quando eu comecei a compreender que no batismo do Espírito Santo nós recebemos uma ferramenta de edificação, como Paulo fala a respeito da oração em línguas, eu entendi que ela deveria ser usada de forma contínua, regular. A gente não tem que esperar um momento do culto onde você sente um arrepio para dizer, vou falar um pouquinho em língua. Você pode usar isso todo dia.
Paulo diz que enquanto ele, ou eu e você, falamos em línguas, ele diz, em espírito nós oramos e a mente está sem fruto. A mente não participa disso. Significa que há certas atividades que podem ser realizadas enquanto você está orando. Eu gasto muitas horas dirigindo em viagens para pregar. E eu aproveito enquanto estou no carro. Minha mente está atenta para o que acontece na estrada. Mas eu estou ali, orando em outras línguas. Hoje de manhã, antes dos cultos, fui para a academia do hotel. Gastei todo o meu tempo de cardio, louvor e adoração no ouvido, orando em outras línguas. A academia era só minha, não precisava falar tão baixinho. Às vezes eu estou num voo que demora horas. E eu posso aproveitar isso. É lógico que eu recomendo que você ore baixo, para não sair numa camisa de força. E Paulo diz que o incrédulo vê a gente falando em línguas, acha que a gente está louco, e tem uns crentes que não têm sabedoria nenhuma. Né? Então, às vezes, eu já viajei naquela poltrona do meio, apertadinho. Estou lá. Às vezes o cara do lado, o quê? Não, nada, senhor, desculpa. Nós podemos voluntariamente nos expor. E quanto mais fazemos isso, mais essa chama se acende. E eu quero te encorajar. Há um lugar extraordinário em Deus. Há dias de um grande mover que virá sobre nós. Mas em vez de esperar pegar geral, eu e você podemos até sair na frente. E devemos entender que esse avivamento coletivo será a soma dos avivamentos individuais que nós escolhemos viver. Você recebe essa palavra em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Eu gostaria que nós orássemos. Que essa oração fosse uma atitude intencional da nossa parte, de nos expormos ao Espírito Santo, nos expormos à obra do Espírito Santo. Eu creio que Deus quer fazer muitas coisas, não apenas aqui, mas a partir daqui. Talvez Ele esteja provocando o seu coração de uma maneira que você não entende, porque você está num ambiente de uma ação sobrenatural. Eu já tive momentos onde um desespero tomava conta de mim. Eu preciso conhecer o Espírito Santo, eu preciso interagir com Ele. Mas embora Deus nos provoque intensamente, Ele não nos arraste, Ele sempre espera de nós uma resposta. E talvez seja um bom momento de você tomar a decisão. Talvez você ainda não teve a experiência do batismo no Espírito Santo e precise determinar buscá-la com insistência, com recorrência. Mas talvez você já teve e simplesmente deixou isso para trás, como se fosse um alvo que foi alcançado. E você não entendeu que o batismo no Espírito Santo é só a porta de entrada para o sobrenatural. E talvez você precise de uma renovação, de uma visitação de Deus, que pode até mesmo acontecer aqui e agora, ou enquanto você volta desse local de reunião para sua casa, ou para onde quer que você vá. Mas eu quero que você creia, há um chamado, e nós devemos a Deus uma resposta. Enquanto os músicos ministram, eu quero que antes mesmo de começar cantando com eles, né, você pode fazer isso depois, mas eu quero que você ore e clame, Espírito Santo, eu quero ser cheio. Eu não quero apenas ter mais do Senhor, eu quero que o Senhor tenha mais de mim, eu quero me entregar, eu quero viver num lugar de rendição, eu quero as águas profundas, eu não quero ficar no raso, eu não quero estar no controle, eu quero interagir de forma apropriada, não aquele nível de interação negativa que atrapalha, que compromete o processo, mas justamente aquele inverso, onde em vez de deixar o fogo apagar, eu alimento, eu vejo aumentar. Comece falando com Deus, daqui a pouco eu vou orar com vocês, mas comece falando com Deus, do seu jeito, da sua maneira, mas renda-se a Ele, em nome de Jesus.
Vem sobre nós, Espírito Santo. Oramos pelo teu sopro de vida neste lugar, sobre a vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs aqui e mesmo pela transmissão, porque no reino do Espírito não há distância. Oramos por enchimento do Espírito, oramos por batismo no Espírito Santo, oramos por uma experiência de renovação espiritual, mas acima de tudo, Senhor, oramos não apenas pelo devido entendimento, mas pela capacidade de resposta à orientação da Tua Palavra, pela escolha de andar no lugar de rendição e entrega crescente, progressiva nas nossas vidas. Nós não queremos que esse fogo se apague, nem queremos mantê-lo, ó Deus, no nível médio, a mais da parte do Senhor para cada um de nós. E não queremos apenas evitar essas ações ou reações limitadoras, nós queremos, Senhor, entender a forma correta de interação. E nós oramos que além da instrução da Tua Palavra, que produz alinhamento para o comportamento, que fortalece a fé, nós oramos por aquela ação personalizada do Teu Espírito Santo na vida de cada um. Queremos, ó Deus, a escola do Espírito, onde o Senhor nos guia, onde o Senhor nos dirige e onde possamos corresponder com o Senhor. E oro por um sopro da parte do Senhor. Eu oro por despertamento. Que mais do que sair desse lugar, ó Deus, com informação, nós sejamos sobrenaturalmente provocados e que o Senhor encontre em nós resposta. Vem sobre nós, Pai. Nós clamamos em nome de Jesus. Deus, move-te entre nós, teus filhos a cantar, vento ele faz soprar aqui. Se redimido és, profetiza e vê, vento ele faz soprar em ti, em mim. Deus, move-te entre nós, teus filhos a cantar, Vento faz soprar aqui, aqui. Eu sinto a parte de Deus de trazer uma palavra de encorajamento aos pais. Se nós entendemos o quão importante e essencial é a obra do Espírito, nós deveríamos não apenas mudar a nossa busca, mas a forma como devemos orar pelos nossos filhos. Eu e Kelly fizemos um acordo quando nossos filhos eram bem pequenos, hoje estão todos adultos, crescidos, casados. Mas a gente evitava, quando eles eram muito pequenos, orar em línguas na frente deles, que é uma prática nossa em casa, sempre foi o tempo todo, ora-se o máximo que puder no Espírito. Paulo diz em Efésios 6, ora em todo o tempo no Espírito. A oração no Espírito é algo poderoso. Mas quando eles estavam dormindo, eu deitado já dormindo, eu impunha as mãos sobre eles e orava o Espírito Santo o mais cedo possível. Eu quero que eles sejam cheios do Espírito, que eles tenham a experiência. E a gente evitava fazer na frente, porque a criança é simples, é pura, é ingênua. Eu dizia, eu não quero eles imitando os pais sem saber o que é isso. Eu quero que eles tenham a experiência deles. Eu lembro que um dia meu filho, com 6 anos de idade, ele me procura e falou, pai, precisamos conversar. Eu falei, ok. Ele falou, é sério, agora. Eu falei, ok. O que você quer conversar? Ele falou, pai, está acontecendo umas coisas estranhas quando eu oro. Eu falei, é mesmo, filho? O que está acontecendo?
Ele falou, pai, sabe aquele momento gostoso da oração? Ele não conseguia explicar. Sabe quando depois ela fica boa? Eu falei, sei. Ele falou, quando chega no momento gostoso da oração, eu estou falando umas coisas que eu não entendo. Eu falei, é mesmo, filho? Ele falou, é. Ele falou, será que a gente pode orar um pouco? E se acontecer, será que o senhor pode avaliar para saber o que é isso? Eu falei, então vamos orar para ver. E quando nós dobramos os joelhos e começamos a orar, o Espírito de Deus nos visitou. Esse menino destampa falar em línguas de uma forma que eu nunca vi ninguém falar. E daqui a pouco ele diz, pai, o que é isso? Eu abri em Atos capítulo 2, eu abri em 1 Coríntios, e eu fiquei grato a Deus. Quando minha filha completou 6 anos, eu orava por ela da mesma forma, eu pensei, eu acho que eu vou me antecipar, e um dia chamei ela, falei, filha, vem cá. Pode ser que em algum momento, quando você estiver orando, sabe aquele momento gostoso da oração? Ela falou, sei, pai. Eu falei, pode acontecer umas coisas estranhas. Ela falou, tipo o quê? Eu falei, tipo você falar umas coisas que não entende. Eu falei, pai, o senhor está por fora, já está acontecendo faz um tempo. A partir daquele momento que todo mundo tinha experiência, a gente entrava no carro para viajar, dizia, vamos orar. Minha filha dizia, normal ou em línguas? Eu dizia, metida. Sabe, nós podemos ser agentes que provocam um nível de entrega. Eu cresci vendo meus filhos desde a adolescência, fluindo nos dons, não apenas vivendo uma vida santa, separada para o Senhor. Eu brinco que meu filho era um caçador de garçons, e tudo quanto é restaurante que a gente ia, parece que tinha a palavra de Deus para os garçons. Nós podemos... A Bíblia diz, para vós é a promessa, para os vossos filhos, para aqueles que estão longe. O Senhor diz, e acontecerá nos últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, mas Ele diz, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E eu quero te encorajar, pai, acredite que não é só para você, que Deus tem algo especial para a sua casa. Em nome de Jesus. Antes de terminarmos, eu quero fazer a você um convite, a proposta mais importante da sua vida, dessa e da vindoura. Talvez haja pessoas do nosso meio, talvez seja a primeira vez que você está numa reunião como essa, ou já até tenha participado aqui ou em outros lugares, mas você ainda não entregou sua vida a Cristo. E talvez, mesmo sem entender tudo o que falamos, o que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo, eu acredito que você se sentiu provocado, porque isso não é um convencimento racional, é uma obra divina e sobrenatural. E você tem direito a essa promessa. O apóstolo Pedro, no primeiro sermão público da história da igreja, ele diz, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus, e diz, e recebereis o dom do Espírito Santo. Esse é o presente de Deus para todo aquele que se converte. E é então que ele diz, para vós é a promessa, para os vossos filhos, para aqueles que estão longe, para quantos o Senhor chamar, longe sendo chamado depois, isso inclui você. E Deus está dizendo, eu tenho isso para você, mas isso não começa sem que você entregue sua vida a Cristo. A Bíblia diz que o Espírito Santo convence, porque é o Espírito Santo que nos leva a Cristo. Mas é só depois que você vem a Cristo. João Batista fala sobre Cristo e diz, Ele vos batizará com o Espírito Santo. E eu acho linda essa dinâmica de interação até na Trindade. O Espírito Santo te leva a Jesus, depois você vê a Jesus, Jesus te mergulha, te batiza no Espírito Santo. E o primeiro passo é entregar sua vida a Cristo. Talvez mesmo não entendendo tudo que nós falamos, tem algo mexendo com você aí dentro. E você sabe que é o chamado de Deus. Mas quando falamos do chamado, precisamos lembrar da interação. A Bíblia diz, se hoje ouvides a sua voz, não endureça o coração. Porque quando Ele chama, você pode dizer sim ou pode dizer não. E a indiferença é sempre um não. O silêncio é sempre um não. A falta de resposta é sempre um não. E você sabe que o discurso de um homem não poderia fazer a bagunça que está acontecendo dentro de você agora. Porque nem a sua mente tem explicações. Para alguns de vocês estão chegando, talvez nós criamos mais dúvida do que explicações sobre o assunto, mas algo dentro de você está te provocando e você quer Jesus. Esse é o primeiro e o mais importante passo para que você possa viver todo o resto. Talvez haja pessoas do nosso meio que um dia tomaram essa decisão, mas você está naquele lugar de advertência que diz, não apagueis o Espírito, você diz, pastor, eu tenho apagado. Alguns de vocês talvez digam, aqui não tem mais fogo nem brasa, nem fumaça sobrou. Alguns talvez digam, a coisa está piorando, mas esse quadro pode ser mudado e revertido. E talvez você precise de uma reconciliação e de um recomeço. Então eu quero fazer um convite a esses dois grupos. Gente que ainda não entregou sua vida a Jesus e gente que precisa desse recomeço, como se fosse aquele da primeira vez, de uma reconciliação com o Senhor. Eu gostaria de orar com você antes de terminar essa reunião. E se você quer fazer essa entrega, eu quero pedir, mesmo sem sair do seu lugar, que
você levante a sua mão e nós vamos orar com você. É importante que você saiba que essa audiência não está te julgando se você levanta a mão. Eles estão torcendo por você, eles estão orando por você agora mesmo. A Bíblia diz que a festa nos céus, quando o pecador se arrepende, a gente faz festa aqui também, porque ele mandou orar que a vontade dele seja feita aqui como é feita lá, então ele quer ter a festa aqui também. Então, essas pessoas depois da oração vão celebrar a sua decisão. Eu quero que você, com liberdade, levante sua mão. Algumas pessoas tentaram levantar a mão e ela está parecendo que pesa 1 tonelada, parece chumbo. E é importante, quando isso aconteça, que você entenda o quão real é o reino espiritual. Porque o reino das trevas luta para que alguns não se entreguem. Mas você que estava com dificuldade, esse quadro vai mudar agora. Na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu quebro toda a cadeia, toda a amarra demoníaca do reino das trevas. E eu declaro cada pessoa nesse lugar livre para responder ao convite do Espírito Santo. E você que tentava levantar a mão e ela mal parecia mexer, levante sua mão agora e você vai perceber que ela está livre, leve e solta. Eu quero que vocês que levantaram a mão orem comigo. Diga comigo: Senhor Jesus, reconheço a minha condição de pecador e me arrependo dos meus pecados. Mas reconheço que o Senhor é o único Salvador. E pela fé, eu me aproprio, não só do perdão, mas da salvação completa que o Senhor oferece para mim. Eu declaro que hoje, o controle da minha vida passa para as suas mãos. E eu te reconheço como meu Senhor, como meu dono, num ato de entrega e rendição. E eu declaro que hoje é um novo dia. Uma nova história será escrita para a glória de Deus. Eu declaro que sou teu, te pertenço, e que o teu Espírito Santo é a promessa que eu tenho direito e vou usufruir a partir de hoje. Invoco o teu nome, Jesus, e a salvação que há nesse nome. E eu declaro, eu vou viver a plenitude do que o Senhor tem para a minha vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Para aqueles de vocês que possam estar curiosos a ponto de não querer esperar a hora que a palavra vai subir para o YouTube, você pode acompanhar online. Na próxima reunião das 3h30, se Deus permitir, eu vou falar sobre o selo do Espírito. E na última reunião, como ser guiado pelo Espírito de Deus. Eu espero que a soma desse ensino ajude vocês. Alguém tem que me tirar daqui, pastor Mário. A soma. Deus abençoe. Vou estar assinando os livros para aqueles que quiserem lá no estande.